Quando o Senhor me chamou, irmãos, eu estava profundamente imersa nas coisas deste mundo, perdida no pecado. Cresci em uma família abastada no Rio de Janeiro e fui educada no Colégio Santo Amaro, uma escola tradicional dirigida por freiras católicas. Mesmo frequentando aquele ambiente religioso, não conhecia realmente o Deus vivo, apesar da minha grande busca espiritual desde muito jovem. Buscando uma experiência espiritual verdadeira, eu transitei por diversas religiões e filosofias espirituais. Frequentei a Igreja Católica, o Budismo, a Rosa Cruz, Kardecismo, Espiritismo, a Igreja Messiânica, pratiquei numerologia, controle mental, estudei chakras, recitei mantras e me envolvi profundamente com o candomblé. Nada disso me preencheu verdadeiramente. Como jornalista, trabalhei durante 23 anos na vida secular. Tive sucesso, reconhecimento público, dinheiro, mas por trás disso estava profundamente envolvida com práticas ocultistas e malignas. Bebia sangue, frequentava cemitérios, fazia rituais para prejudicar pessoas e me beneficiar. Cheguei a ter 5 pactos de sangue com Satanás, onde meu corpo foi marcado com navalhas 5 vezes. Tinha um espírito maligno específico chamado Ligeirinho, que realizava rapidamente tudo o que eu lhe ordenasse, fosse para prejudicar ou até mesmo tirar a vida de alguém. Eu bebia regularmente uma água impura chamada água de amor, feita com restos de animais sacrificados e misturada a raízes, folhas e substâncias apodrecidas. Era algo extremamente nojento, com um cheiro horrível, mas eu bebia essa água e me banhava nela, escondendo o cheiro com perfumes caros para disfarçar. Mas chegou o dia glorioso em que o Senhor Jesus, com sua mão forte e poderosa, me alcançou. Ele me libertou completamente daquela vida sombria, substituindo aquela água imunda pela água pura e cristalina que só Ele pode oferecer, diretamente do seu trono celestial. Pouco antes da minha libertação, eu estava prestes a alcançar o título máximo no candomblé, o de Ialorixá. Precisava cumprir uma obrigação ritualística de 14 anos atrasada. Fui ao terreiro onde foram realizados novos sacrifícios e pactos. Quando voltei para casa no domingo seguinte ao tomar banho, algo sobrenatural começou a acontecer comigo. Ao abrir o chuveiro e sentir a água sobre minha cabeça, fui tomada por uma presença divina e comecei a chorar intensamente. Naquele instante, tive certeza absoluta de que estava sentindo Deus pela primeira vez. Vieram à minha memória os antigos hinos sobre Jesus que aprendi no colégio católico quando criança. Chorei muito durante aquele banho e continuei chorando por mais 30 dias, desejando ardentemente conhecer o verdadeiro Deus. Durante esses 30 dias, enfrentei uma guerra espiritual tremenda. Satanás não queria me deixar escapar. Toda vez que tentava ir à igreja, algo acontecia para me impedir. No domingo em que finalmente consegui ir, Satanás esvaziou o tanque do meu carro. Fiquei arrasada, mas na segunda-feira fui consolada por amigos na Câmara Municipal, onde trabalhava, e ali recebi a palavra de Deus em Mateus 5, sobre as bem-aventuranças. Aquela leitura trouxe uma paz indescritível ao meu coração. Inicialmente entreguei minha vida a Jesus em uma igreja evangélica tradicional, mas sentia falta do poder sobrenatural de Deus. Queria mais da presença de Deus, apesar de ir bem vestida, maquiada, com roupas elegantes e joias chamativas, não conseguia sentir a verdadeira essência espiritual da palavra. Com todo o meu conhecimento intelectual, não compreendia profundamente a Bíblia, enquanto via irmãos simples que tinham um entendimento sobrenatural. Naquele período, eu atuava como assessora de imprensa e desempenhei essa função por 12 anos, prestando serviços para políticos de destaque em nível nacional no Brasil. Também assessorei partidos políticos e estava envolvida com comunicação em diferentes plataformas, incluindo programas de rádio, televisão e a produção de textos para jornais. Um dia, meu esposo sugeriu que visitássemos outra igreja em Lauro de Freitas, numa quinta-feira à tarde. Fui meio relutante, e ao chegar fui recebida por uma irmã vestida toda de branco, muito simples, que orava em línguas. Achei aquilo estranho inicialmente, mas entrei na igreja. A igreja estava completamente lotada e eu pensei comigo, logo numa quinta-feira, às 3 da tarde, como pode tanto povo estar aqui?
Será que essas pessoas não têm mais nada para fazer? Eu tinha o hábito de questionar muito as coisas, inclusive a forma como as pessoas se relacionavam com Deus. Sempre fui assim, cheia de indagações. A curiosidade jornalística me levou a sentar na frente para observar tudo. Enquanto estava ali naquele ambiente estranho, eu via aquelas pessoas falando em mistério, e aquilo começou a me assustar profundamente. Pensei comigo mesma, será que entrei num lugar de feitiçaria? Que lugar é esse? Está repreendido em nome de Jesus. Eu tentava me levantar, mas minhas pernas tremiam incontrolavelmente e não conseguia sair daquela cadeira. Clamei internamente para Jesus me tirar daquele local. De repente, o homem que estava pregando desceu do púlpito, veio até mim, me levantou e disse algo que imediatamente me levou ao chão. Foi então que comecei a ver homens vestidos de branco ao meu redor. Eu não sabia de onde tinham vindo nem o que estavam fazendo comigo. Queria me levantar, pois sentia vergonha por estar ali no chão da igreja. Quando finalmente consegui me erguer, naquele mesmo instante fui batizada com o Espírito Santo. Bailei 30 minutos na ponta dos pés no Espírito. Voltei para casa totalmente embriagada pela presença de Deus, ouvindo hinos em alto volume, cheia da presença divina. Contudo, mesmo após essa experiência, ainda continuava na minha profissão, que muitas vezes me obrigava a mentir. Numa manhã especialmente bonita, eu estava dedicando meu tempo ao devocional, como de costume. Antes de iniciar o dia, sempre reservo um momento para ler e meditar na palavra de Deus. Naquele dia, em particular, senti uma atmosfera especial no ar. O céu estava de um azul intenso, vibrante, e tudo parecia brilhar com uma beleza incomum. Enquanto refletia, algo no céu chamou minha atenção. Era um pequeno ponto branco que, aos poucos, começou a crescer, chamando muito a minha atenção. Para minha surpresa, aquele ponto revelou-se um leão branco voando majestosamente, com uma pelagem tão brilhante que parecia azulada, e seus olhos ardiam como fogo vivo. De repente, ele desceu rapidamente e pousou diretamente na sala da minha casa, e imediatamente fui arrebatada em espírito. Eu não fazia ideia de quem mais estava presente naquele momento. Apenas percebi que meu marido estava lá. Ele parecia completamente pasmo com o que aconteceu. Mais tarde, porém, soube que já haviam alertado a ele sobre o que ocorreria, que eu passaria por um arrebatamento. O leão me levou em sua majestade, subindo cada vez mais alto. Enquanto subíamos, eu contemplava a terra lá embaixo. Paisagens vastas, cidades iluminadas e lugares familiares passavam rapidamente sob nós. Durante essa jornada extraordinária, percebi que a comunicação entre nós não era falada ou verbal, mas sim espiritual e mental. Nenhuma palavra saía de nossos lábios. Tudo fluía diretamente das mentes, conectado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que ele me guiou, revelando os lugares por onde passávamos e suas significações. De repente, fui retirada deste mundo e tive uma visão clara do planeta Terra flutuando no espaço. No entanto, perdi o equilíbrio e escorreguei das costas do leão. Comecei a girar sem controle, caindo velozmente em direção a um túnel profundo. Esse túnel parecia interminável, com paredes cobertas por uma substância pegajosa e escorregadia. Deslizei por ali em alta velocidade até alcançar seu fim. Quando cheguei ao final do túnel, uma porta se abriu diante de mim. Ali estava um anjo do Senhor que me disse: Venha, vou te mostrar o inferno. Entrei no lugar indicado e imediatamente me deparei com uma cena terrível e desoladora. Era um ambiente sombrio, opressivo e sufocante. O calor era insuportável e o ar estava saturado por uma fumaça densa e nauseante. Um odor horrível permeava tudo. Algo indescritível, impossível de comparar com qualquer coisa que eu já tenha sentido neste mundo. No interior desse lugar, vi almas aprisionadas em celas, centenas delas aglomeradas juntas. Havia incontáveis demônios de todos os tipos e tamanhos atormentando essas pessoas. Alguns eram pequenos como formigas, enquanto outros tinham formas monstruosas. O som era ensurdecedor. Gritos de dor, choro angustiado e súplicas por socorro ecoavam incessantemente.
As almas ali estavam plenamente conscientes, sofrendo sem descanso dia e noite. Os demônios as lembravam constantemente dos pecados cometidos na terra, intensificando ainda mais o tormento. O anjo então me conduziu a outro setor, onde encontrei celas menores, mas igualmente aterrorizantes. Nessas celas, observei rostos conhecidos, autoridades, artistas renomados, figuras religiosas e até líderes religiosos que eu havia conhecido durante minha vida terrena. Naquele lugar havia pastores, mulheres líderes de círculos de oração e também jovens. Eu perguntei ao anjo sobre aquelas pessoas e ele me explicou o que estava acontecendo ali. Ele me contou que o pastor naquele local não ensinava corretamente a palavra de Deus. Ele ignorava a gravidade do inferno, dizendo que quem aceitasse Jesus já estava salvo, sem necessidade de mudança de vida. Mas ele estava enganando as pessoas, e o anjo me explicou que aqueles que roubam de Deus, não sendo fiéis nos dízimos, não entrarão no reino dos céus. O anjo me falou que o dízimo é uma questão de fidelidade e adoração a Deus, e que quem não é fiel nos dízimos está roubando a Deus, como está escrito na Bíblia. O anjo me mostrou que muitas das pessoas naquele lugar estavam ali por causa de atitudes como maledicência, fofocas e críticas. Elas julgavam aos outros, quando o correto seria orar pelos irmãos, especialmente quando eles estão caindo espiritualmente. O anjo me ensinou que, em vez de julgar, devemos interceder por aqueles que caem, para que Deus os resgate e os traga de volta à sua presença. Eu fiquei horrorizada ao ver também crianças no inferno. Perguntei ao anjo como isso era possível e ele me explicou que, aos olhos de Deus, o tempo de vida não é contado da mesma forma que o tempo humano. Quando aceitamos Jesus, estamos sendo resgatados e tornando-nos multiplicadores do reino de Deus. Cada um de nós tem uma missão de alcançar almas para Cristo. O anjo me alertou sobre o papel do pastor em guiar o rebanho, mas também me fez perceber que não fomos chamados para ficar apenas sentados nas igrejas, esperando que os pastores façam todo o trabalho. Cada um de nós tem uma missão de evangelizar e falar de Jesus, como fomos um dia alcançados por Ele. Cada um de nós vamos chegar diante do Senhor, e cada um de nós tem um número determinado de almas para serem entregues, dado conta ao Senhor. O anjo então me conduziu a outro lugar, onde vi uma grande reunião no inferno. Ali estavam os principados, potestades e dominadores, organizados de forma hierárquica. Eles prestavam contas a Lúcifer, e a visão de Satanás era reunir o maior número de almas possíveis para acompanhá-lo na sua queda final no lago de fogo. Ele me contou que Satanás, com ódio da imagem de Deus em nós, está sempre tentando nos desviar, especialmente aqueles que estão mais perto de Deus, como os líderes espirituais e os pregadores. Ele está presente na igreja e nos dias de hoje lidera um grande exército de demônios com o objetivo de afastar as pessoas da presença do Senhor. Esses espíritos malignos agem para fazer os fiéis esfriarem na fé, abandonarem sua caminhada espiritual e perderem seu fervor por Deus. Eles são responsáveis por destruir vidas por meio de suicídios, homicídios, dependência de drogas e alcoolismo. O inimigo prepara armadilhas, especialmente relacionadas ao adultério. Ele cria situações tentadoras tanto para homens quanto para mulheres de Deus, visando fazê-los cair em pecado. O demônio do adultério é um dos que mais trabalha arduamente para derrubar homens que estão firmes na fé, grandes pregadores da palavra, e também mulheres dedicadas à oração e comprometidas com Deus. Outro espírito maligno, conhecido como o demônio da pomba gira ou padilha, também atua dentro da igreja, semeando confusão e tentando levar os servos de Deus ao erro. Sua intenção é clara: fazer com que homens e mulheres percam sua comunhão com Deus e caiam em tentação. O anjo me levou então a um lugar onde vi uma tela gigante mostrando imagens do mundo. O anjo me disse que aquele era o olho da besta, um lugar onde o anticristo se comunicará com o mundo, principalmente através da televisão. O anticristo já está neste mundo. Ele foi gerado em uma virgem por meio de rituais satânicos de fertilidade e atualmente está escondido na comunidade europeia, preparando-se para aparecer abertamente. Esse homem será decisivo no estabelecimento de um tratado de paz com Israel. Esse momento político marcará seu surgimento ao mundo
e muitos poderão identificá-lo como o Anticristo. Naquele lugar, comecei a observar com mais atenção e percebi algo. Lá estavam personagens de desenhos animados da Walt Disney, como o Piu Piu, o Teletubbies, Bananas de Pijama e até o Pica-Pau. Fiquei perplexa e perguntei: "O que é isso?" E o anjo explicou. São todos demônios. O anjo me contou como essas influências funcionavam. Quando as crianças ficam diante das telas, os demônios entram por meio da audição e da visão para se alojarem em seus corações. Eles começam a trabalhar nas mentes e nos corpos delas, levando-as a se tornarem inquietas, desobedientes e até alterarem seus hábitos alimentares e padrões de sono. O anjo me contou que esses demônios influenciavam as crianças desde cedo, e quando cresciam, elas começavam a sentir rejeição. Passavam a se sentir não amadas, e isso criava um ciclo de insegurança, especialmente em relação aos pais e aqueles ao seu redor. Essas crianças, mais tarde, se viam como vítimas de um tratamento desigual em diversos aspectos da vida, incluindo na igreja e no trabalho. O demônio da rejeição começava a trabalhar profundamente nelas. À medida que a criança crescia, o demônio da rejeição passava a ser acompanhado por outros demônios, como o da depressão e da insônia. Juntos, eles começavam a atuar, criando um ambiente de sofrimento interno. O anjo me retirou daquele lugar e me conduziu por uma outra porta. Quando essa porta se abriu, pude perceber que ali estava sendo organizado um grande desfile de moda, com um movimento intenso, como se estivesse sendo cuidadosamente planejado. O anjo explicou: Este é o lugar onde Satanás prepara tudo o que influencia o mundo. As roupas, os calçados, as tendências da moda. Tudo que veste e molda a humanidade começa aqui. Eu observei as saias longas, algumas com rachaduras nas laterais e na frente. Saias que nem sequer existiam naquela época, mas que hoje fazem parte da moda atual. Havia também saias de ponta, aquelas que, por exemplo, a entidade Pombagira usa quando chega ao terreiro, rasgando ou ajustando suas roupas de maneira provocante. A moda de ventre livre, barriga de fora, algo que hoje é amplamente adotado pelas mulheres. Ao observar mais de perto, notei várias calças, incluindo jeans. O anjo destacou que as calças, especialmente para mulheres, foram criadas como uma forma de desafiar princípios bíblicos, já que a Bíblia ensina que as mulheres não devem usar roupas destinadas aos homens. Embora em algumas culturas homens usem saias ou vestimentas semelhantes, isso faz parte de seus costumes tradicionais, enquanto o uso feminino de calças foi promovido como uma inversão desses valores. O anjo me explicou que aquele tecido, amplamente usado, era consagrado em rituais satânicos. Toda a última sexta-feira do mês, na cidade de Londres, na Inglaterra, um sacrifício humano era feito no altar de Satanás, e o sangue derramado era usado para consagrar o tecido. É por isso que o jeans nunca sai de moda. O anjo me conduziu a outro local e ali comecei a observar os saltos altos, como os de 7,5 que eu costumava usar. O anjo me disse: Veja aquela mulher. Era um demônio feminino, bem vestida e arrumada. Ela usava uma saia curta, ajustada ao corpo, que marcava suas peças íntimas, como as que muitas mulheres usam na igreja, com roupas justas. Ela entrava na igreja e os homens, bem como a juventude, a olhavam, atraídos por sua aparência. O anjo me explicou que esse tipo de roupa é usado para atrair olhares e distrair, e o inimigo se alegrava com isso. Ele se regozija quando essas roupas e acessórios são usados para desviar a atenção do propósito espiritual. O anjo então abriu outra porta, revelando uma enorme bancada repleta de produtos cosméticos. Havia todos os tipos de maquiagem: rímeis, delineadores, bases, pós faciais, batons e esmaltes. Tudo o que existe no mundo da maquiagem estava ali, incluindo as últimas coleções e cores que ainda nem haviam sido criadas na Terra, mas que já estavam no inferno. O anjo me explicou que tudo o que esconde a verdade é uma mentira. Isso inclui o uso excessivo de maquiagens que criam máscaras e alteram a aparência natural, desviando o foco da criação de Deus para a vaidade humana. Enquanto o anjo me conduzia,
Comecei a observar as tinturas de cabelo e lembrei de como costumava pintar meu cabelo de castanho a caju, um tom avermelhado. O anjo me explicou que essas tinturas, assim como outros adornos e aparências, servem para esconder a verdade de Deus, substituindo-a pelas mentiras de Satanás. Isso me fez refletir profundamente. O anjo me levou a outro lugar e lá encontrei joias. Eu, que adorava usar brincos grandes de ouro e prata, comecei a me lembrar de como me adornava. Os brincos de argola, as pulseiras de mangas longas, e percebi que estava me tornando uma árvore de Natal, cheia de enfeites e vaidade. O anjo me alertou que esses ornamentos também têm raízes no orgulho e na vaidade, distrações que afastam o coração humano da simplicidade que agrada a Deus. Em seguida, o anjo me conduziu a outro lugar. Quando a porta se abriu, eu entrei, olhei, e eu disse: "Olha, mas isso aqui é uma igreja." No entanto, o anjo me disse: "Esta é a igreja que não vai subir." Era uma igreja que naquele tempo já estava no inferno, e hoje ela estava no mundo. Eu vi uma igreja cheia de luzes coloridas, um grande palco, e as pessoas dançando coreografias enquanto cantavam. A atmosfera estava dominada por um ritmo que parecia encantador. Mas o anjo me explicou que aqueles ritmos, como o rock, samba, forró e rap, estavam ali no inferno, sendo usados para enganar o povo de Deus. O anjo me disse que a verdadeira adoração a Deus deve ser com hinos espirituais, cânticos que glorificam o Senhor em espírito e verdade. Ao olhar para a realidade atual, vi como os shows gospel, que não existiam naquela época, agora dominam muitas igrejas. O Senhor me mostrou como a indústria fonográfica evangélica, muitas vezes, tem levado as pessoas a acreditar que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão. Um dia, o Senhor me levou a explorar a internet e fiquei estarrecida ao ver fã-clubes de cantores gospel. Fulano, Beltrano e Cicrano eram idolatrados como celebridades. Além disso, observei como muitos desses artistas cobravam valores altos para ministrar louvores nas igrejas. Isso me fez refletir profundamente sobre o estado atual da igreja e a necessidade de voltarmos ao verdadeiro propósito da adoração. O anjo me conduziu a um novo lugar muito grande e bem organizado. De repente, uma porta se abriu e eu me deparei com um homem vestido de branco. Ele era incrivelmente belo, o homem mais perfeito que eu já havia visto. Ele se aproximou de mim com um olhar cativante, mas conforme ele se aproximava, comecei a perceber que seus olhos tinham algo maligno. Ele era, na verdade, Satanás disfarçado. Ao perceber a presença do anjo, colocou a mão diante dele e perguntou: "O que ela está fazendo aqui?" Naquele momento, as garras de Satanás começaram a aparecer e suas roupas começaram a rasgar. Ele foi crescendo de forma monstruosa, transformando-se em algo horrendo, muito mais assustador do que qualquer imagem de terror que eu já tinha visto. Seu rosto estava deformado, com um olho arregalado e o corpo peludo, verde e amarronzado, com uma aparência estranha e repulsiva. Assustada, clamei: "Jesus, socorro! Jesus, me tira daqui!" Naquele momento, senti como se fosse puxada por uma força poderosa que me tirou dali. Meu corpo começou a cair, cair e cair, até que, de repente, eu caí em uma relva que nunca havia visto antes. Era um lugar que transmitia paz, algo totalmente diferente de tudo o que eu já havia experimentado neste mundo. Olhei para o lado e vi um pequeno pássaro branco. Ele começou a crescer, tomando uma forma cada vez maior. De repente, ele me ergueu e voou comigo. Voamos juntos, e à medida que subíamos, eu cheguei a um lugar deslumbrante, uma subida que parecia uma rua serena. O anjo que esteve comigo anteriormente apareceu novamente e disse: "Venha, vou te mostrar a glória de Deus." Ao entrar naquele lugar, fui tomada por uma sensação de paz indescritível. O céu é simplesmente lindo. A música do céu é suave, incomparável a qualquer som que já ouvi aqui na terra. Nenhum homem seria capaz de criar uma música tão perfeita. Os anjos estão ali louvando constantemente, e sua movimentação é impressionante. Eles trabalham incansavelmente, indo e vindo em uma grande atividade. Eu percebi que no céu não havia lembranças da minha vida anterior. Não lembrava mais que era casada, que tinha um marido, filhos, mãe ou amigos. No céu, perdemos totalmente a consciência das coisas deste mundo.
Além disso, não andamos no céu. Nós flutuamos. Sim, é verdade. Flutuamos em um ambiente celestial feito de ouro e cristal puro. Tudo ao meu redor era de ouro e cristal. Mas não um ouro comum. Parece quase líquido, mas é sólido, extremamente puro e reluzente. O cristal que brilhava ao meu redor parecia um diamante azulado reluzente. A beleza daquele lugar era algo que eu nunca tinha visto antes, algo que superava qualquer descrição ou expectativa. Eu estava maravilhada com a perfeição de tudo aquilo. O anjo então me levou rapidamente para outro local. Ele abriu uma porta e, quando entrei, encontrei-me em um ambiente completamente revestido de ouro. As paredes eram douradas e reluziam, refletindo uma luz intensa e pura. O anjo foi até a parede de ouro, colocou a mão e puxou uma pequena caixa. Ele a abriu e disse: Aqui estão os seus cabelos. Quando olhei para dentro da caixa, não vi cabelo algum. Em vez disso, o que encontrei foi algo brilhante, e o anjo explicou: Esses são os seus cabelos transformados em ouro em pó. Ele me disse que nada no céu é desperdiçado. Tudo é recolhido e transformado para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em outro lugar, vi uma movimentação impressionante de anjos trabalhando. Ali era a sala do registro. O anjo explicou que cada pessoa tem um anjo encarregado de registrar tudo o que fazemos. Palavras, pensamentos, ações e até intenções. Nada fica escondido. Tudo é registrado com precisão. Ele puxou um livro feito de ouro, o abriu e disse-me: Tudo está aqui, registrado para sempre. Mas quando entregamos nossas vidas a Jesus, Ele lança todos os nossos erros no mar do esquecimento. A partir do momento em que nos rendemos ao Senhor, tudo passa a ser registrado para a nossa coroa celestial. Esse anjo nos acompanha 24 horas por dia. Durante o dia, ele registra nossas ações, e à noite, sobe ao céu, e um novo anjo desce para guardar a nossa noite de sono. O anjo me levou então a um novo lugar, e ali encontrei uma sala cheia de vasinhos de cristal. Anjos trabalhavam derramando um líquido leitoso nesses vasos. O anjo explicou que aqueles eram os vasos da unção, usados para simbolizar aqueles que são cheios do Espírito Santo. Ele me disse: Quando você evangeliza, quando você prega, quando você ministra a palavra de Deus, você está sendo cheio do Espírito. E ao fazer isso, suas ações são registradas aqui. Cada vez que nos enchemos do Espírito, transbordamos, e o Senhor nos usa para levar sua glória aos outros. O anjo me conduziu ainda a um outro lugar, onde vi cálices resplandecentes. Alguns estavam vazios, outros já transbordavam com um líquido brilhante. O anjo me explicou que esses cálices simbolizavam as lágrimas dos santos. Cada lágrima que caímos na presença de Deus, seja por nossos problemas, angústias ou busca por Ele, é recolhida e registrada. Essas lágrimas não são esquecidas, cada gota é preciosa para Deus. Essas lágrimas são transformadas em bênçãos. Quando elas transbordam, nossas petições são respondidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, o anjo me levou a um lugar que resplandecia ainda mais. Era a sala onde as coroas dos fiéis são preparadas. Não eram coroas comuns, como as de reis da terra, mas coroas que caíam suavemente sobre os rostos dos justos. Elas eram trabalhadas com pedras preciosas, representando as boas obras feitas em nome de Deus. Cada ato de obediência, serviço e entrega a Deus adiciona pedras à nossa coroa. Quando nos afastamos de Deus, as pedras não são jogadas fora, mas arquivadas até que retornemos à sua presença. Fui levada à presença do trono de Deus. Era impossível ver diretamente o que estava no trono, pois sua glória era tão poderosa que meus olhos não suportariam. Ao redor do trono havia fileiras de anjos, milhares de querubins, serafins e arcanjos, louvando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diante do trono, havia uma mesa sem fim, flutuando no ar, ornamentada com beleza indescritível. Nela, estavam gravados nossos nomes, mas não os nomes que conhecemos aqui na Terra. Eram nossas verdadeiras identidades espirituais, recebidas antes mesmo de nascermos. À medida que servimos a Deus, os anjos ajustam as pedras em nossas coroas, refletindo nosso progresso na fé.
Finalmente, um anjo me entregou a Jesus. Ele começou a conversar comigo e me disse: Filha, eu te mostrei o inferno e te trouxe até aqui para que você compreenda o que tem que ser feito. Você foi chamada para viver em minha glória. E agora, com tudo o que viu, deve continuar a trabalhar para a minha obra. Enquanto ouvia suas palavras, meu coração estava transbordando de emoção. Eu clamei: Senhor, não quero mais voltar. Deixe-me ficar aqui no céu com o Senhor. Mas Jesus respondeu com ternura: Não, filha, ainda não é a tua hora. Você tem 72 horas no tempo do homem para escolher. Você deve escolher entre voltar para a terra ou permanecer aqui. Eu insisti: Jesus, por favor, não me deixe ir embora. Deixa-me ficar aqui, não quero mais voltar. Mas ele disse: Não, filha. Chegou a hora de você voltar. Deixe tudo o que tem para trás e me siga. Com isso, Jesus soprou sobre mim, e eu voltei ao meu corpo físico. Estava gelado, frio, caído no chão. Voltei chorando, pois quem já experimentou a glória celestial, meus irmãos, não quer voltar para este mundo. 3 dias após essa experiência transformadora, tomei uma decisão importante. Entreguei todos os meus compromissos profissionais. Deixei as assessorias de imprensa, abandonei o trabalho na televisão, parei de escrever para jornais. Tudo o que antes ocupava meu tempo foi deixado para trás. Resolvi seguir totalmente ao Senhor. O Senhor, em sua bondade, nos guiou, a mim e ao meu esposo, para um apartamento que seria nosso lar, onde fomos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Durante 1 ano e 6 meses, o Espírito Santo nos moldou. Ele foi tirando de mim toda a arrogância, prepotência e orgulho. Eu, que antes me sentia como dona do mundo, com a caneta e o poder da comunicação nas mãos, capaz de elevar ou destruir pessoas com minhas palavras, fui transformada por Deus. Ele me ensinou a humildade, o serviço e o verdadeiro propósito de viver para Ele. Agradeço a Deus por essa oportunidade de compartilhar o meu testemunho. Que todos fiquem na paz de Deus. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.